E aí, galerinha, tudo joinha? Vamos para mais uma semana de conteúdos de matemática? Essa semana eu quero todo mundo com o livro Ler e Escrever. EMAI, tia louca, EMAI, nas mãos, do currículo em ação. Nós vamos da página 23 à página 28, a sequência didática número 3. Então, todo mundo com caderno de matemática, lápis, borracha e o livro EMAI, Currículo em Ação do 5º ano, página 23. Vamos lá? Aqui você tem uma sequência didática com vários números, classes de ordem, quadro posicional. Lembra que a gente aprendeu antes das férias? A gente vai revisar esse conteúdo. Então, vamos lá. Número 1. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Estimativa, por exemplo, de 2019, a população do mundo já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Muita gente. E aí, você sabe escrever esse número com todos esses algarismos que compõem? 7,7 bilhões. Então, você vai pegar lá o seu caderno, volta às páginas de matemática, vê a classe as classes, né? E a ordem, vai lá na classe dos bilhões, coloca 7,7 e vai preenchendo tudo de zero que você vai descobrir. Se tiver dúvida, lógico que você pode contar comigo. A gente vai voltar agora com as aulas semipresenciais, grupo 1 uma semana, grupo 2 outra semana, e assim a gente vai corrigindo e realizando as atividades. A semana que você não está na escola, faça todas as atividades, posta, bate foto, coloca no Face que a gente vai acompanhando o seu desenvolvimento. E aquele aluno que não vai dia nenhum na escola, sem problema, a gente vai continuar com o mesmo trabalho online. Bate aquela foto caprichada, coloca no Face que eu vou adorar acompanhar o seu processo de construção do conhecimento. Beleza? E aí você vai escrever esse número com todos esses zeros para compor os 7,7 bilhões. Eu estou lendo assim, porque eu não quero tirar a resposta. Número 2, você tem aqui as estatísticas de 2017. O número de habitantes no Brasil, esse número aqui que eu não vou falar, e o número de habitantes do estado de São Paulo. Eu quero que você escreva por extenso. Aqui você vai colocar os algarismos, né? 7, 0, 0, 0, 0. Aqui você vai escrever por extenso. Tia, o que é escrever por extenso mesmo? Escrever como se lê. Então, você vai escrever 207, tananã, e 660, tananã, 929. Tudo bem? Depois, você vai pesquisar quantos habitantes a gente tem aqui na cidade de Lorena. Vai colocar em algarismo e depois vai escrever por extenso. Quer dizer que você vai colocar os números e também vai colocar as letras. Como é que a gente escreve por extenso? Página 24. Aqui você tem uma tabela. A tabela com os estados e a população de cada estado. Essa é uma fonte do IBGE de 2018. Provavelmente a quantidade de população aumentou de 2018 para cá, com certeza. Isso tem importância, a gente vai seguir esse parâmetro. Olhando essa tabela, eu quero que você me diga as cidades com maior e menor população. Então, é aqui a cidade do Paraná, que tem maior ou menor população, a cidade da Bahia. Você vai observar a população. Tia, a cidade que tem maior população é a cidade Tananã, do estado Tananã. A cidade que tem menor população é a cidade Tananã, do estado Tananã. Entendeu? Depois dessas cidades, quais têm população menor que 200 mil habitantes? Você vai voltar aqui na tabela. Quais dessas cidades têm menos que 200 mil habitantes? Então, você vai observar. As quais têm mais que 200 mil habitantes, você não vai colocar. Só as quais têm menos, beleza? E a letra C? Se adicionarmos a população de Niterói e de Palmas, quantos serão habitantes? Adicionarmos continha de
Mais, muito bem. Então, eu vou unir, eu vou adicionar Niterói com Palmas, do Tocantins. Eu vou adicionar quantos habitantes eu terei. E esse valor, essa resposta, ela é maior ou menor que a quantidade de habitantes na cidade de São Paulo? E aí você vai chegar. Lembra que a cidade de São Paulo está aqui escrita. São Paulo tem tudo isso daqui de habitante. E aí, essa soma de Niterói e Palmas é maior ou é menor do que a quantidade de habitantes no estado, na cidade de São Paulo? Registra aqui para mim. Página 25. Agora sim, você tem um quadro posicional. Observa bem. Lembrando que cada bloquinho desse de 3, olha, unidade simples, é uma classe. Então, aqui você tem a classe de unidade simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões. Cada coluninha dessa é uma ordem. Então, você tem aqui unidade, dezena e centena, das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhões, dezena de milhões, centena de bilhões, e assim por diante. Então, cada coluninha dessa, unidade, dezena, centena, é o que, gente? É uma ordem. E cada bloquinho deste, de 3, 3, 3, é uma classe. Não pode esquecer isso. Esse é o quadro posicional que você tem aí no seu caderno de matemática. Eu lembro que você tem. A gente fez até encontro na quinta-feira, conversando, brincando e jogando sobre isso, lembra? E aí, o que acontece? O Fábio, ele quer escrever por extenso, ele quer escrever com letras esse número aqui. Vamos ajudar? Primeiro, você vai colocar este número aqui no quadro posicional. Lembrando sempre que de trás para frente. Então, o zero, esse zero, 0 unidades. Esse 6, 6 dezenas de... 6 dezenas. Esse 1, uma centena. Esse 2, uma unidade de milhar. E assim você vai. Tia, mas e se sobrar aqui espaço? Não tem importância. Sempre de trás para frente, ok? E aí você vai escrever com letras esse número grandão aqui. Depois eu quero que você me diga, referente a este número, quantas ordens e quantas classes ele tem. Quer dizer, quantas coluninhas, quantas ordens ele tem e quantas classes ele preencheu. Ele chegou até a classe dos bilhões? Ele chegou até a classe dos milhões, dos milhares? Sei. Você vai colocar e vai dizer para mim. A letra C, o Fábio, ele quis escrever o número 6 com ordens, com 6 ordens, e que tivesse 2 algarismos repetidos. Quais que poderiam? Então, ele quer 6 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer escrever até aqui, a classe de milhares. E aí, ele diz que ele pode repetir 2 números. Qual número que ele pode escrever? Repetindo 2 números e colocando aqui. Gente, cada um vai ter uma resposta aqui, cada um vai pensar de um jeitinho, mas o importante é você registrar para eu acompanhar o seu desenvolvimento, tudo bem? Depois, no Facebook, a gente vai comparar as respostas. Vocês vão ver que cada um teve uma resposta diferente. Página 26, vamos lá? A Luciana e a Mariana, elas conversaram muito sobre números. A Luciana, ela disse que os algarismos das unidades do número 37 é 7. E que isso não quer dizer que esse número tem apenas 7 unidades. Verdade, não é? Então, por exemplo, se eu voltar aqui no quadro posicional, 37, 7 unidades, 3 dezenas. Quer dizer que o número 37, eu tenho apenas 7 unidades? Eu não tenho. Por quê? Porque cada dezena eu tenho 10 unidades. Então, aqui, se eu tenho 3 dezenas, quantas unidades eu tenho? 3 dezenas mais 7 unidades. Aí você vai descobrir já a letra B.
quantas unidades tem o número 37, tudo bem? A Mariana, ela disse que o número 842, o algarismo das unidades 2, né? 2 unidades, 4 dezenas, 8 centenas, e que possui 842 unidades. Também comentou que a dezena 4, porém o número 842 não possui somente 4 dezenas, mas 84 dezenas. Você concorda com isso? Então, aqui, o que a Mariana está dizendo? A Mariana está dizendo que o número 842, ele possui 2 unidades, mas ele também possui 42 unidades, mas ele também possui 842 unidades, certo? E aí a Mariana está dizendo também que este número possui 4 dezenas, mas ele também possui 42 unidades. Ela está dizendo que ele possui 84 dezenas. Por quê? Porque cada dezena equivale a 10 unidades. Cada centena equivale a 10 dezenas e 100 unidades. Vou repetir. Unidade simples, uma unidade. Cada dezena, ó, dezena, 10, dezena, equivale a quantas unidades? 10. Cada centena, olha o nome, centena, tem quantas unidades? 100, muito bem. Só que para eu fazer 100, quantos bloquinhos de 10 eu posso ter? De 10, mais 10, mais 10, mais 10. Quantos grupinhos de 10 eu tenho? Tenho 10 grupinhos de 10. Então, uma centena eu tenho 10 dezenas. Deu para entender? Qualquer coisa é só falar, tia, tira sua dúvida. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai me dizer se você concorda com essa afirmação e vai explicar o porquê, beleza? A atividade 2, você está vendo aqui o número 471? Você vai me dizer quantos algarismos ele tem, tanto do 471 quanto do 908. Olha, observa. O número 123, ele tem 3 unidades, 2 dezenas e 1 centena, certo? Certo. Só que aqui a quantidade é diferente. A quantidade, eu tenho quantas unidades no 123? 123 unidades. Quantas dezenas eu tenho no 123? Eu tenho 12 dezenas. Por quê? Porque eu tenho 2 dezenas e o 100 aqui, cada grupinho de 100 vale 10 dezenas. Então, eu tenho 12 dezenas. Quantas centenas que eu tenho inteiras? Eu tenho uma. E aí, você vai fazer a mesma coisa, observar o 803, os algarismos e a quantidade, o 930, o algarismo e a quantidade. E aí, você vai fazer 471, 908. Tia, posso inventar outros números e completar aqui o quadrinho? Claro que pode, eu vou adorar, melhor ainda. Tanto eu quanto o tio Lucas. Tudo bem? E agora você vai construir um número, mas esse número ele tem que ser menor que 10 mil e que apresente 26 centenas e que não tenha algarismo repetido. Então, olha só, o número não é um número qualquer, ele tem que ser menor que 10 mil, ele tem que apresentar 26 centenas e ele não pode ter algarismo repetido, não pode ter número repetido. Olha, um enigma, hein? Tô louca para descobrir, o tio Lucas também. E agora nós vamos para a página 27, atividade 3.5. Gente, vamos observar aqui esse quadro de dengue. Dengue é perigoso, hein? Não pode deixar água parada aí. Eu sei que agora tudo é pandemia, mas a dengue ela não acabou. Então, tem que virar o vasinho, colocar areia no vasinho, tem que, se ver água parada, lavar o potinho de água do cachorrinho, dos gatinhos, tem que manter tudo limpinho, tá bom? Então, vamos observar esse quadro de 2017 e 2018 dos casos de dengue em alguns estados. Então, você tem aqui o nome dos estados, você tem aqui os dados dos casos de 2017 e aqui nessa outra coluna os dados dos casos de 2018. Cada linha apresenta um estado.
São Paulo, de Minas, do Rio e assim por diante. Quais são as perguntas? Em quais desses estados houve aumento no número de casos de dengue de 2017 para 2018? Então, teve estado que aumentou a quantidade de casos de dengue. Que estado é esse? Ou quais estados são esses? Letra B. Dos estados da região sudeste, que é a região aqui que a gente mora, qual que apresentou o maior número de casos de 2018? Quais são os estados da região sudeste mesmo? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, desses estados, quais ou qual que apresentou o maior? Eu quero o top, o top mais ou menos, né, gente? Porque isso não quer ser top nunca. Mas eu quero aquele que explodiu, teve maior caso em 2018. Letra C. Lá no estado da Bahia, então você vai observar aqui o estado da Bahia. Observamos que houve diminuição do número de casos de dengue de 2017 para 2018. Olha só, ela tinha uma quantidade maior, em 2018 ela teve bastante, mas ela teve menos casos que 2017. De quanto foi essa diminuição? Eu quero saber qual a diferença dos dados de 2017 para 2018, entendeu? Vou fazer uma continha aí. Faz a continha aqui no cantinho para eu acompanhar. Letra D, agora em Minas Gerais. Então, você vai olhar a linha de Minas Gerais. Teve um acréscimo no número de casos de dengue. Então, em Minas, 2017 teve tudo isso. Depois, 2018 ainda conseguiu aumentar, teve mais casos ainda. E agora eu quero saber quanto foi esse acréscimo. Eu quero saber essa diferença aqui de Minas Gerais. Faz a continha aqui e coloca a resposta. E a última página desse nosso encontro da sequência didática 3. Textos jornalísticos, a gente encontra um monte de escrito assim, ó, 900 mil, eles dão uma abreviada, né? Eles dão uma aproximada, né? Por exemplo, ele queria falar 887.533 pessoas, mas aí ele escreveu aproximadamente 900 mil pessoas. Por que você acha que acontece isso? Por que será que ele faz esse resuminho? Quais são as vantagens para fazer esse resumo? Nesse caso, foi feito um arredondamento. Então, ele pegou o número 887.553 e arredondou para 900 mil. Agora, eu quero que você faça arredondamentos obedecendo as regras. Discute aí com o seu familiar, com o seu responsável para colocar. Então, o que acontece? O número 2.538, ele está mais próximo, mais pertinho de 2.530 ou 2.540? Qual que ele está chegando mais rápido? Outro. Aí você vai pôr a resposta aqui. O número 46.512, ele está mais próximo de 46.500 ou 46.600? Pensa bem, ele não está no meio exato. O número 584.890, ele está mais próximo de 584.000 ou 585.000? O que você acha? Anota aqui. E aí você vai fazer este cálculo no exercício 3. Pode fazer as operações aqui, tia? Pode. Pode fazer no caderno, tia? Pode também. Você vai fazer esse cálculo. A partir da sua resposta, você vai circular a opção que mais se aproxima da sua resposta. Veja bem, a sua resposta não está exata aqui. Essa continha não vai dar 40.000, 60.000 ou 80.000. Ela vai dar um número e este número se aproxima mais, ou de 40.000, ou de 60.000, ou de 80.000. Aí você vai circular qual que se aproxima mais, combinado? E é isso, meus amores. Tanto eu quanto o tio Lucas, a gente está super ansioso para ver o seu conhecimento em matemática. Como é que anda isso daí, galerinha?
Anotem tudo, publiquem no Face, mesmo o aluno que vai à aula presencial, publica no Face, registra a atividade lá, que a gente vai acompanhar de todo mundo. A criança que vai presencial, ela fica uma semana sim, uma semana não. Então, eu preciso que todo mundo coloque no Face, tanto do quinto ano A, quanto do quinto ano B. A gente vai se ver aos pouquinhos, a gente vai se vendo online, mesmo quem não tem encontro presencial na sexta-feira, a gente vai fazer uma reunião pelo Meet. Então, olha, a gente está longe fisicamente, mas ó, juntinho no coração. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau!